Bom, irmãos, vamos lá, abra sua Bíblia em 1 Samuel, nós vamos ler a partir do capítulo 3. Vamos ler aí a continuação da história e ver como Deus lidou com o pecado dos filhos de Eli e também com o chamado de Samuel. Nós vamos ler 1 Samuel 3, a partir do versículo 1. Glória a Deus. 1 Samuel 3:1 diz assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a liderança de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui, e correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. Agora pula ali para o versículo 10. Diz assim: O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém? Por enquanto nós vamos ler até aí. Sabe, irmãos, quando nós acompanhamos 1 e 2 Samuel, nós vemos aquilo que Deus tem feito com a família de Eli e o que Deus fez no capítulo 1 com Ana e com o seu filho chamado Samuel. Só que agora nós percebemos que no versículo 1 ele diz algo para nos contextualizar daquilo que acontecia entre a presença de Deus e este povo. E qual que era o problema que estava acontecendo? Se a gente perceber, no fim do versículo 1 fala que raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Não eram frequentes ter visões e raramente o Senhor falava. E sabe, irmãos, naquela época era muito mais comum o que a gente chama de teofania. Deus aparecer, Deus dar visão, Deus falar de uma maneira muito mais sobrenatural. E nessa parte, quando nós vemos Deus levantando Samuel, nós percebemos que Eli já estava no fim da sua carreira. Eli estava com os olhos tão fracos que ele já não conseguia mais enxergar. E Eli, sem conseguir enxergar, ele também não conseguiria fazer a sua função sacerdotal. E aí, irmãos, quando fala a respeito de Samuel, ele dormia perto da arca do Senhor. Ele dormia perto de um lugar que é um dos mais privilegiados que ele poderia estar. E sabe, irmãos, é interessante nós vemos como Samuel se aproxima da presença de Deus, enquanto Eli e os seus filhos parece que eles vão se distanciando. E aí, quando nós vemos então que as visões não eram frequentes e raramente Deus falava, a gente vê que um dos motivos disso é que Israel precisava de uma orientação profética. E a segunda coisa é que Eli precisava instruir Samuel, porque os seus filhos jamais conseguiriam continuar com o sacerdócio. E aí, irmãos, nós temos uma situação que até mesmo um sacerdote, que deveria ser aquele que guia o povo e entende o que o Deus fala, ele não entendia o que Deus estava fazendo.
E é interessante que é até triste o que fala no versículo 2, porque fala que ele já não conseguia enxergar, e ele não conseguia enxergar já refletia o estado de escuridão espiritual que essa nação estava passando. E quando nós vamos então para o chamado que Deus faz a Samuel, nós temos 4 cenas aqui. A primeira cena acontece de que Samuel estava dormindo perto da arca do Senhor. Fala que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Essa lâmpada, que provavelmente era uma menorá, e essa menorá já tinha sido um pedido de Deus há muito tempo atrás. Lá em Êxodo ainda, 27 e 21, Deus já tinha falado para Arão e os filhos manter as lâmpadas acesas diante de Deus. E aí, irmãos, Samuel então, dormindo perto da arca, com as luzes acesas, Samuel escuta Deus chamando ele. E Deus chama Samuel. E quando Deus chama Samuel, é interessante que Samuel, apesar de com certeza ele conhecer Eli, ele provavelmente não pensou que outra pessoa pudesse estar chamando ele. Ele corre então a Eli de prontidão. E ele fala: estou aqui, o Senhor me chamou. E sabe o que é interessante, irmãos? Que Samuel, ao contrário dos filhos de Eli, Samuel ele estava disposto a servir a Deus. Samuel, na primeira chamada que ele ouviu, ele não ficou deitado, não falou: vou esperar ele chamar de novo. Ele chamou uma vez. Deus chama Samuel apenas uma vez, e ele corre diante de Eli. É interessante como Samuel, apesar de provavelmente ele ser novo, ele já estava disposto a servir a Deus. E aí então Eli, que já estava, vamos dizer assim, no fim ali da sua carreira e até mesmo da sua vida, ele não compreende de que Deus chamou Samuel. E quando Samuel chega diante dele, ele fala: não chamei, volte-se e deite-se. E aí, irmãos, acontece novamente tem que acontecer isso aí. Na cena 2, chama Samuel, e Samuel de novo, ao invés dele falar: o que você quer? Ô Eli, você que me chamou? Já pensou? Samuel começa a gritar lá do quarto dele. Mas Samuel se levanta e vai correndo atrás de Eli. Mas quando ele chega diante de Eli, irmãos, de novo, não reconhece o que estava acontecendo. Ele fala para ele: meu filho, não chamei, volte e deite-se. Quem sabe passou na cabeça dele: pô, esse menino acho que está ficando louco, né? O que está acontecendo? Mas a Bíblia é tão maravilhosa, irmãos, que Deus inspira os escritores para a gente entender. No versículo 7 fala, para explicar isso de Samuel não entender, fala que Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido o quê? Revelada. Deus ainda não tinha revelado a sua palavra a Samuel, apesar dele já participar do sacerdócio praticamente, mas de que Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Mas nós temos Eli que conhece. E Eli, apesar de ter errado na primeira e na segunda vez, na terceira ele vai acertar. Na terceira vez, irmãos, quando Deus chama Samuel, Samuel faz a mesma coisa. Ele levanta e corre até Eli e fala: Senhor, o Senhor me chamou? E aí Eli agora ele entende, finalmente ele entende. Ele então agora compreende que não era ele que estava chamando, não era ninguém que estava chamando, Samuel não estava ficando louco, mas Deus estava chamando Samuel. E aí ele fala assim: vá, deite-se, e quando ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E aí quando ele volta então para sua cama, Deus chama Samuel, só que agora Samuel, instruído pelo sacerdote, ele pede para que Deus fale com ele. Só que, irmãos, quem sabe, Eli talvez deve ter pensado: meu Deus, eu mandei esse menino falar: fala, Senhor, pois o seu servo está ouvindo. Mas Eli mal sabia, irmãos, o que Deus falaria para Samuel, de que não seria tão agradável para Eli. E eu quero ler a partir do versículo 11. Aquilo que Deus falou para Samuel.
Deus vai falar o seguinte para Samuel no versículo 11: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficaram sabendo. Nessa ocasião, executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Olha que terrível coisa, irmãos. Deus fala para Samuel sobre os filhos de Eli. E quando Deus fala isso para Samuel, Samuel talvez ali, novo na sua adolescência, ou quem sabe até um pouco menos, ele sabe o que Deus falou. E ele sabe que foi algo que Eli vai ser terrível para Eli e seus filhos. E Samuel fica com medo de falar para Eli. A Bíblia fala inclusive que Samuel teve medo de contar, até que Eli teve que insistir com ele, falar: não esconda de mim, que Deus o castigue, se você fizer isso com muita severidade. Mas Samuel teve que falar. E sabe, irmãos, quando Deus revela-se a Samuel através dessa profecia, Deus é específico em dizer que os filhos de Eli blasfemavam, que eles desprezaram o Senhor. E sabe, irmãos, quando fala a respeito desse verbo, ele significa que eles blasfemavam contra o Senhor, de que eles se fizeram desprezíveis, blasfemando contra o próprio Deus. E de que essa blasfêmia que eles fizeram contra Deus, irmãos, é que a rebelião deles foi tão séria, mas tão séria, ponto de que Deus estava completamente irado. Sabe, irmãos, quando a gente fala a respeito do pecado contra o Espírito Santo, lá em Mateus 12:31 fala: por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Parece que aqui Deus está falando para ele: olha, vocês pecaram de uma maneira tão terrível, que vocês blasfemaram contra mim, vocês desprezaram a Deus, e agora nem adianta apresentar sacrifício, porque vocês não vão receber perdão. E agora Eli, com certeza, irmãos, ele estava talvez com medo, talvez arrependido daquilo que ele fez. Mas sabe o que é pior? Eli sabia dos pecados, ele tinha autoridade para refrear eles, para parar o pecado deles, para enfraquecer eles, mas Eli não fez nada. Eli tinha autoridade para remover os seus filhos dos seus cargos, mas o que ele fez? Nada. Ele manteve a pior coisa que ele poderia fazer. Mas então, irmãos, Deus, olhando para essa situação, Deus levanta Samuel, e é tão maravilhoso a forma que ele levanta Samuel. E eu quero ler com você a partir do versículo 19, que fala o seguinte, 1 Samuel 3,19. Fala assim: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Sabe o que é interessante, irmãos? No versículo 1, o que a gente leu? Raramente o Senhor falava, raramente as visões aconteciam. Agora, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra, o Senhor continuou aparecendo. Sabe por que Deus continua aparecendo, irmãos? Porque num lugar onde os sacerdotes desprezavam a Deus e blasfemavam, onde não havia santidade, onde não havia busca por Deus, onde os sacerdotes que deveriam temer a Deus estavam desprezando Ele e a sua presença, agora existia alguém ali que ele buscava a Deus, que ele buscava a santidade, que ele buscava a face do Senhor, não para se aproveitar de nada, não para usar o seu cargo para nada, mas ele usava
a palavra de Deus, Deus o abençoava e ele era um canal de bênçãos para toda uma nação. E aí, irmãos, quando acontece isso, Deus é específico no fim desse capítulo para falar que conforme Samuel ia crescendo, Deus estabelecia o seu reino sobre ele, Deus abençoava a nação e confirmava ele como um profeta. Deus confirmava ele como um profeta. E aí, irmãos, quando fala a respeito disso, o Senhor estava com Samuel porque profecia alguma de Samuel falhava, ele reconhecia a autoridade de Deus, as pessoas reconheciam a sua autoridade e Deus continuava se revelando a ele, confirmando e validando o seu ministério. E sabe, irmãos, no capítulo 4 vai falar a respeito, no versículo 1, que a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. E agora, irmãos, quando nós entramos no capítulo 4, acontece uma mudança de cena. Se antes a cena estava em Samuel, agora a cena vai estar na Arca do Senhor. E sabe, irmãos, hoje, no Antigo Testamento, principalmente, nós tínhamos a Arca da Aliança, nós tínhamos o templo, nós tínhamos vários artefatos que eram consagrados a Deus, que eram ungidos e usados na adoração ao Senhor. Hoje, o máximo que nós temos de representação de Deus, de revelação propriamente dito, é a palavra, a Bíblia. Por mais que nós tenhamos o prédio, nós tenhamos objetos que às vezes representam alguma coisa, mas que nada eles podem fazer, mas de que é interessante, de como o povo enxergava a Arca do Senhor. E sabe, irmãos, é uma lição e tanto para nós hoje em dia. E eu quero ler com você o capítulo 4, a partir do meio do versículo 1. Nós vamos ver uma verdadeira cena de guerra. 4, a partir do meio do versículo. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afaque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E intensificando o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló, buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento de hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto? Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus. Assim como eles foram escravos de vocês, sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi o quê? Derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Eles morreram no mesmo dia, conforme Deus havia dito. E sabe, irmãos, quando nós lemos essa passagem, é interessante que Deus,
ele sempre fala a respeito da Arca da Aliança no Antigo Testamento, e quando eles perdem essa batalha, para eles parece que é natural. A gente perdeu a batalha, a gente precisa da presença de Deus. Mas se existe uma coisa que eles realmente precisavam, irmãos, se existe uma coisa que não existia nesse lugar, mas que era o que seria essencial para eles ganharem essa batalha, era uma palavrinha chamada arrependimento. Não teve arrependimento de pecado. Ninguém, seja Eli, seja os seus filhos, ninguém pediu perdão para Deus, ninguém se arrependeu do que tinha feito. E sabe, irmãos, lá em Atos 3, 19 e 20 fala: arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Os pecados sendo cancelados por conta do arrependimento, e se voltar para o Senhor. E Atos é ainda mais específico quando fala para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo qual lhes foi designado. E sabe o que é pior, irmãos? Quando nós lemos uma passagem que tanto em Marcos quanto em Mateus fala uma coisa exatamente igual. Marcos 7,6 fala o seguinte: ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí, irmãos, quando nós vemos esse tipo de exigência de Deus, nós vemos no que Deus está interessado em cada um de nós. E sabe que é impossível honrar a Deus sem honrar o seu Filho. E quando, irmãos, nós vamos ver a respeito disso, nós vemos que Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Quando eles veem que eles perdem a batalha, eles vão naquilo que era o referencial deles de Deus. E sabe, irmãos, quando eles chegam diante da Arca da Aliança, a Arca da Aliança não é uma garantia de vitória, a Arca da Aliança não era uma garantia de que eles eram santos. A Arca da Aliança, irmãos, exercia uma função de símbolo visível do trono celestial de Deus, para lembrar da presença de Deus como, sabe o quê? Como um rei que governa. Mas ao invés deles interpretarem a arca como um símbolo terreno da presença de Deus, eles interpretaram a arca como se ela fosse um amuleto, como se ela, por um objeto por si só, garantiria a sua vitória. E talvez eles se lembraram lá de Êxodo, quando fala ali sobre a tampa no meio dos querubins que se encontram sobre a Arca da Aliança: eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Sabe, irmãos, em Levítico também fala da arca. Fala que o Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Em Números ainda vai falar: quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava do meio dos querubins, de cima da tampa da Arca da Aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. E aí, irmãos, talvez eles falaram assim: nossa, vocês lembram no passado o que Deus fazia? Vocês lembram quando Deus falava com Moisés em cima da tampa da arca? Quando Deus falava ali, aparecia através de uma nuvem. Vocês lembram quantas das vezes nossos pais, nossos avós nos falavam sobre Deus? Pois é, irmãos, a arca podia mediar a presença de Deus, mas de um modo limitado. Ela jamais garantiria que Deus daria vitória para o seu povo. E sabe, irmãos, eles ainda se perguntaram no versículo 3: por que o Senhor trouxe derrota a nós hoje? Se você ler esse capítulo, talvez falava: coitadinhos, eles perderam a batalha. Mas quando nós lemos o primeiro e o segundo capítulo, é óbvio o porquê eles perderam essa batalha, irmãos. Alguém pecou. Alguém estava em pecado,
Alguém estava em pecado, e esse alguém era simplesmente os sacerdotes. Esse alguém que estava em pecado era simplesmente o líder espiritual da nação. Era simplesmente ele. E eles ainda se perguntam: por que será que nós perdemos? Sendo que eles viam tudo de errado que estava acontecendo naquela cidade, naquela nação. E aí, irmãos, quando eles viam tudo isso de errado que estava acontecendo, eles então se lembram disso, se lembram da arca do Senhor. E sabe, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, de que é compreensível que eles acreditassem que a arca traria vitória. Mas sabe da onde vem essa ideia? Essa ideia é uma ideia pagã. Porque Deus não pode ser manipulado, nem coagido a intervir em favor do seu povo. E não devemos vê-lo como um pé de coelho ou um trevo de 4 folhas. Eles viram na arca não um símbolo da presença de Deus. Eles viram a arca da mesma forma que tem pessoas que colocam nota de dólar na carteira achando que isso vai trazer de riqueza. Eles viram a arca da mesma forma do que pessoas que andam por aí com um pé de coelho achando que isso vai trazer boa sorte. Eles viram a arca da mesma forma que talvez você vê aquele filtro de sonhos, que aquilo vai te trazer algum tipo de benefício. Eles viram a arca da mesma forma que tem pessoas que colocam fita no umbigo achando que aquilo vai proteger elas. Eles viram a arca, irmãos, da mesma forma que às vezes nós olhamos a Bíblia não como palavra de Deus, mas como um objeto que, se estiver na nossa casa, em cima da nossa cabeceira, esse objeto vai nos proteger de demônio, de todo mal. Sabe, irmãos, quando nós colocamos os atributos de Deus, a proteção que só Deus dá, aquilo que só Deus pode fazer, em cima de um objeto, nós estamos idolatrando aquele objeto. Na verdade, os israelitas tinham uma visão tão deturpada de Deus, que era a mesma visão que o povo pagão tinha. O povo pagão tinha até mais temor de Deus do que eles mesmos. É interessante que quando a arca chega no arraial, quando a arca chega no meio deles, quando a arca chega no meio do povo, a Bíblia fala que eles gritaram tão alto que o chão estremeceu. Eu nunca vi isso acontecer. A única coisa que eu já vi acontecer é quando você vai em estádio de futebol, o povo começa a pular, aquilo começa a tremer, né? Você fala: meu Deus, vai quebrar isso aqui. Mas gritar tão alto a ponto do chão tremer, você imagina como eles estavam. Só que aí, irmãos, os filisteus falaram assim: bom, olha a festa que eles estão dando. E eles ficaram com medo. E o interessante é que o filisteu acredita ainda: deuses chegaram no meio do acampamento, ai de nós, ai de nós. E eles ainda falam, irmãos: quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? E da mesma forma que o povo de Israel se lembrou no passado do que Deus tinha feito através da arca, eles agora se lembram de uma maneira ruim daquilo que Deus tinha feito. E aí eles ainda falam, né? Você imagina o general na batalha olhando para os filisteus falando: ó, vocês têm que ser muito homem hoje para conseguir vencer eles. Vocês vão ter que ser muito homem mesmo para a gente conseguir derrotar esse povo, porque eles têm deuses que estão lá com eles. Mas e aí, irmãos? Os filisteus vão para a batalha acreditando que vão perder. Os israelitas vão para a batalha acreditando que vão ganhar. E no fim das contas, acontece um verdadeiro massacre. Imagine, irmão, 30 mil homens morrem. 30 mil. E o pior de tudo isso é que a arca de Deus foi tomada. E aí, eu quero ler com você, a partir do versículo 12.
a partir do versículo 12. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Eli liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Sabe, irmãos, quando ela fala isso, a gente vê o quanto estava estranho essa percepção de Deus e essa percepção que eles tinham de Deus. Ele estava na sua cadeira, provavelmente já, a Bíblia já fala, 98 anos de idade, você já imagina. Se no capítulo anterior ele estava quase cego, aqui ele já estava cego. E aí quando vem esse homem fugindo da batalha, ele chega diante de Eli, e com certeza esse menino chega desesperado. E ele fala que grande matança aconteceu. E Eli, por enquanto, está normal. Ele fala que os 2 filhos estão mortos. E até aí, Eli está vivo ainda. Mas quando ele fala que a arca foi tomada, o que acontece? Ele cai de cadeira para trás, do lado do portão, e ele quebra o pescoço. Quando Eli fica sabendo da arca, ele morre, irmãos. Quando ele sabe dos seus filhos, ele ainda está vivo. Isso mostra o quanto Eli já estava conformado que os seus filhos iam morrer. É interessante que Eli, apesar de não honrar a Deus com a santidade dos seus filhos, ele sabia que a palavra de Deus iria se cumprir. A partir do primeiro momento que ele soube que Deus falou que ia matar os seus filhos, ele sabia que aquilo iria acontecer. E aí, irmãos, ele julga o caráter de Ana errado. Quando Ana está orando lá no capítulo 1, ele acha que ela está bêbada. Quando ele ouve falar dos pecados dos seus filhos, em vez dele investigar o pecado e cortar as asinhas dos seus filhos, o que ele faz? Deixa para lá. Eli, terceiro, não reconhece que o Senhor estava chamando Samuel. Eli realmente, irmãos, estava num ponto que ele estava não cego apenas dos olhos, mas até mesmo espiritualmente. A autoridade passiva de Eli enfraquece a sua própria autoridade. Ele pode até mesmo ficar preocupado com a arca, mas ele teve pouco interesse em saber de arrancar os seus filhos quando eles eram sacerdotes. E sabe, irmãos, quando essa mulher
a esposa de Eli, ela vai morrer, ela afirma uma coisa óbvia, mas que é o seguinte: a presença gloriosa do Senhor se retirou de Israel, porque a arca, símbolo dessa presença, foi levada embora, e porque os sacerdotes de Deus, encarregados de cuidar da arca, estão mortos. Não tem arca, não tem sacerdote, não tem marido, não tem sogro, simplesmente essa mulher acaba um fim de vida extremamente triste. E sabe o que é complicado, irmãos? De que a espiritualidade, às vezes a gente acredita mais nos símbolos do que no próprio Deus. Quando nós olhamos para Deus, o Deus que nós adoramos, às vezes a gente olha quando Adão pecou, quando Eva pecaram, e a gente fala: meu Deus, Adão e Eva só pecaram, Adão e Eva só comeram uma maçãzinha, Adão e Eva talvez estavam com fome, aí talvez eles eram um pouco insensatos, não tinham maturidade, e quando eles ouviram a serpente falando, eles caíram na graça da serpente. Irmãos, Deus foi tão bom, mas tão bom, que Deus, além de manter Adão e Eva vivos, Deus ainda dá roupa para eles. E além disso ainda, além de manter eles vivos, Deus ainda fala que do descendente da mulher, alguém vai pisar a cabeça da serpente. Irmãos, quando nós olhamos essa história, a gente não deve ficar espantado porque 30 mil homens morreram. A gente não pode ficar espantado porque Israel perdeu 2 batalhas para o povo inimigo. A gente tem que ficar espantado de porque Israel ainda não morreu por completo. A gente tem que ficar espantado de que, apesar desse povo desobedecer a Deus, buscar outros deuses, apesar desse povo, em Juízes, fazer o que cada um parecia correto, apesar desse povo, às vezes, casar com mulheres estrangeiras e adorarem a Baal, de que apesar desse povo desobedecer, apesar de Deus levantar sacerdote, profeta, Deus levanta juiz, Deus levanta, irmãos, tudo aquilo que eles precisavam para obedecer a Ele. E o que eles fazem? Eles desobedecem. Parece que Deus insiste, e o povo continua desobedecendo. E aí a gente às vezes olha com o nosso olhar humano e pecador e fala: oh, mas que dó, 30 mil, que dó. Mas diante da santidade de Deus, irmãos, Deus está sendo extremamente misericordioso de ainda deixar esse povo vivo. Deus foi extremamente misericordioso porque deixou que ele vivesse até 98 anos. Deus é compassivo, Deus, ele tem longanimidade, Deus é paciente. Sabe por que Deus é paciente, irmãos? Porque quando eu peco, quando eu e você pecamos, Deus não nos matou. Quando eu e você às vezes pecamos, seja no trânsito, na nossa casa, nas nossas intenções ruins, Deus continua, mantém eu e você com vida ainda. A gente lê na Bíblia que o salário do pecado é a morte, mas ainda que eu pequei, eu estou vivo. Tem tantos ímpios por aí, irmãos, que eles pecam deliberadamente, eles pecam e zombam de Deus, e eles ainda estão vivos. Deus mostra a sua paciência e a sua longanimidade, porque ao invés dele me matar e te matar porque a gente pecou, até hoje nós estamos vivos e experimentando da misericórdia de Deus. E além de experimentar da misericórdia de Deus, de que nós não recebemos aquilo que nós merecíamos, Deus ainda vem e nos dá graça. Deus ainda nos dá aquilo que nós nem merecíamos. E aí talvez, apesar da gente ver toda essa obra de Deus, a gente ainda olha para o Antigo Testamento e fala: oh, mas Deus é tão mau. Será que Deus é tão mau assim, irmãos? Ou será que nós estamos olhando isso nas lentes do nosso pecado e não conseguindo enxergar a graça e misericórdia de Deus? E aí, irmãos, quando
nós vemos isso acontecendo com esse povo, a gente vê que Deus, quando Ele deu a arca para o povo, Deus não estava garantindo vitória, Deus não estava dando um objeto que era assim: a gente foi para a guerra, perdeu, então vamos levar a arca porque a arca vai nos dar a vitória. Quando o Senhor deu a arca a Israel, irmãos, Deus estava contextualizando a sua alta revelação, as expectativas culturais. Deus tinha proibido a idolatria em Israel. E aí, além disso, Deus, para ajudar ainda mais os israelitas, Ele dá um lembrete tangível da sua presença. E Deus, como onipotente, onipresente, onisciente, sabia do quanto esse povo era propenso à idolatria. Sabe, irmãos, quando nós lemos outras ocasiões, outros acontecimentos desse povo, a gente vê o quanto esse povo tinha uma visão muito difícil a respeito de Deus. Em Juízes 8, 27, não precisa abrir não, diz assim: Gideão usou o ouro para fazer o manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Além disso, irmãos, tem outra passagem em 2 Reis 18:4, quando fala: removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Olha isso, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, e ela era chamada Neusta. Olha que ponto chegaram, irmãos. A arca de Deus era adorada, o povo ainda queimava incenso para a serpente de bronze. Olha como existia a idolatria. A idolatria. E sabe, irmãos, quando nós lemos a respeito dessas situações, nós precisamos entender de que Deus não quer apenas que você compre uma Bíblia. Deus não quer apenas que você tenha um comentário bíblico, que você talvez faça cursos, que você compre livros de teologia e leia, ou que você venha apenas um culto da semana, ou talvez um dia da Santa Ceia, e às vezes você acredita que as suas atitudes ou aquilo que você estuda vai te trazer algum tipo de salvação, ou que isso vai trazer algum tipo de benefício para a sua vida, como alguma vitória. Mas, irmãos, quando nós olhamos para Deus, nós não podemos manipular ao Senhor. Não tem como eu manipular Deus. Não tem como Deus ser manipulado. Deus pode todas as coisas. Deus é onipotente. Mas sabe que Deus não pode? Ser manipulado. Sabe, irmãos, Deus nos mostra que Ele não é um amuleto e jamais deve ser tratado como tal. E sabe o que Deus pede para nós? A chave para experimentar o favor de Deus é a obediência. Como a antiga relação de bênçãos e maldições da aliança deixa claro, e como Jesus ensina a seus discípulos. Sabe o que está escrito, queridos, em João 15, 10? João 15, versículo 10. Diz assim: se vocês, o quê? Obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Agora eu peço que você abra a sua Bíblia aí, meu irmão, em 1 João 5. Primeira João 5.
Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os mandamentos não são pesados. É interessante isso, né, irmão? Porque quantas das vezes a gente vai conversar com alguém e a pessoa fala: eu tenho Deus no coração. Eu tenho Deus, eu penso em Deus, eu falo com Deus, mas vive uma vida completamente distante de Deus. Ela vive uma vida completamente longe de Deus. E o que é o amor a Deus, irmãos? Obedecer a Deus. Se eu digo que eu tenho Deus no coração, se eu falo que eu falo com Deus, mas vivo uma vida longe de Deus, eu falo que eu penso em Deus, se eu não vivo uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, irmãos, eu estou vivendo para um Deus que eu criei na minha cabeça. Eu estou vivendo para um Deus que não é o Criador, que tem personalidade própria, que Ele é uma pessoa. Eu estou vivendo para um Deus que eu imaginei que é o Deus correto. E sabe, é interessante quando nós conversamos com pessoas que às vezes falam a respeito desse Deus criado por elas mesmas, quando nós pensamos em um Deus criado por nós mesmos, um Deus bonzinho, um Deus que geralmente a gente fala, é engraçado isso, né? Você usa um argumento da Bíblia e depois faz exatamente o que ela não fala exatamente o que ela fala contra. Ela fala assim: Deus é amor. E aí você coloca que Deus é amor na sua cabeça. Às vezes você acha que tudo que você faz é amor, amor daqui, amor dali. E você é tão maravilhoso que o próprio Deus que você imaginou é o Deus que justifica você. E o Deus que justifica você não é um Deus que morreu numa cruz, mas é as suas próprias obras. As próprias obras. Irmãos, quando eu crio um Deus na minha cabeça, eu sempre vou ser justificado. Afinal, na minha história, eu sempre vou ser o bonzinho. Eu sempre vou ser o bonzinho. Quantas das vezes você vê uma pessoa que às vezes mata a outra, rouba, ela fala: mas eu sou bom. Eu sou bonzinho, eu faço não sei o quê. Querido, se nós formos justificar a nós mesmos, nós sempre seremos os bonzinhos. Mas Deus olha para nós, Ele nos olha com o seu olhar de amor, claro, mas Ele também nos vê com justiça. Deus também olha para nós e vê o nosso pecado como algo que precisa ser pago. Eu não vou pagar o meu pecado. Quem pagou por mim foi Jesus Cristo em uma cruz. E se eu amo Jesus Cristo da cruz, irmãos, se eu amo verdadeiramente a Deus, o que eu vou fazer? Obedecer aos seus mandamentos. E a Bíblia é clara em falar de que eles não são pesados. E eu quero ler com você agora 1 Pedro 1, 22. Primeira Pedro 1, 22. Diz assim: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva.
A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. E sabe, irmãos, às vezes hoje, a gente não vive mais como uma nação de Israel. A gente vive como povo, como igreja invisível de Deus. E quando nós vemos a respeito disso, talvez pessoas de fora da igreja olhem para a gente e falem assim: pô, Jesus já veio faz 2000 anos, vai fazer 2024 anos e até agora ele não voltou. Todas as cartas do Novo Testamento falam de Jesus como se ele fosse voltar dali 6 meses, 1 ano, pertinho, e até hoje ele não veio. E às vezes isso incomoda você na sua mente, no seu coração. Você até chega a falar: meu Deus, será que Jesus vai voltar mesmo? Será que Jesus é o Filho de Deus? Será que aquilo que eu creio na Bíblia está correta? Quando eu lembro de que Jesus fala que Ele mesmo que subiu ao céu é o mesmo que vai voltar. Mas, irmãos, a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra de Deus, ela jamais passa. As gerações mudam, o tempo passa, as nações podem ganhar mais território, perder, nós podemos ter a tecnologia que for, mas a palavra de Deus sempre será a mesma. Deus jamais muda a sua palavra, ela sempre permanece. Eli confiava na palavra de Deus, acreditando que os 2 filhos morreriam naquele dia, e ele sabia de que Deus cumpria aquilo que ele falava. Então, irmão, se você por acaso algum dia da sua vida pense assim: Deus está demorando demais, Jesus está demorando demais para voltar, que você possa ter em seu coração, irmão, que o Deus que você serve, Ele não fica mudando de ideia não, viu? Não é igual eu e você, que um dia a gente gosta de uma cor, outro dia a gente gosta de outra, que um dia a gente se veste de um jeito, outro dia a gente se veste de outro, um dia a gente está com uns quilinhos a mais, outro dia a gente perde. Deus não muda, a sua palavra não muda, e a glória de Deus também é essa, irmãos, de que nosso Deus jamais muda a sua palavra. Então, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a palavra de Deus, eu não penso assim: bom, os tempos mudaram, então a Bíblia tem que ser atualizada. Mas como que a Bíblia tem que ser atualizada, irmão, se a palavra de Deus permanece a mesma para sempre? Como que a Bíblia, Deus, tem que trocar versículos, se a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa? Se a palavra de Deus não é de um homem que mente, mas é de um Deus santo? Como que eu atualizo a Bíblia, irmão? Olhando para um Deus misericordioso e que abençoa o seu povo, ainda que ele seja pecador. Irmãos, que nós, na nossa vida com Deus, não possamos acreditar em Deus como ímpios e pagãos acreditam, de que Deus está num objeto, de que nós temos que estar com o objeto, porque senão a gente perde nossas batalhas. Querido, nós estamos com Deus invisível, nós estamos com Deus que nós não vemos, mas de que eu posso estar aqui, e eu posso ir ali na porta e falar assim: olha, eu estou metade para fora e estou metade para dentro, então metade do Gabriel está de um lado, metade do Gabriel está para o outro. Agora Deus, irmãos, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão grande, de que Deus, Ele literalmente está em todos os lugares do universo, e de que Deus não está da maneira que eu e você estamos, de que eu posso estar metade de um lugar, metade de um outro, mas de que Deus está em todo o universo, em tudo aquilo que foi criado, e além do que foi criado, Deus está 100% da sua presença. Deus não se divide, irmãos. Deus não está metade nessa igreja e metade na outra. Deus está em todos os lugares, e eu confio nesse Deus. Eu confio, irmãos, não num objeto que eu levo para um lugar, levo para o outro, mas eu acredito num Deus que é onipresente, e que Ele é tão poderoso, que eu posso estar
seja no meio da sombra da morte, seja no vale da sombra da morte, eu sei que Deus estará lá. Eu sei, irmãos, que tem cristãos que estão em países perseguidos. Eu sei que tem cristãos que estão em lugares que eles podem ser mortos a qualquer momento, mas eu sei que Deus está lá. E é esse Deus que nós cremos. Não é um Deus que depende da arca da aliança, mas é uma arca da aliança que depende de Deus. É um Deus, irmãos, que Ele é alguém. É um Deus que tem personalidade, um Deus que fala, um Deus que manifesta a sua presença. E que quando Ele vê um povo obediente, quando Ele vê um povo que se arrepende dos seus pecados, que ama seus mandamentos, Deus é um Deus que manifesta a sua glória. E é interessante quando Ele fala, quando a nora de Finéias, a mulher de Finéias fala, quando ela ouve que a arca do Senhor se foi, ela fala, a glória se foi de Israel. Mas, irmãos, quem dera eles tivessem se arrependido dos seus pecados, quem dera eles tivessem obedecido a Deus, porque com arca ou sem arca, com certeza eles teriam tido a vitória. Sabe, irmão, que você possa pensar se você está olhando para Deus como os pagãos olham, ou se você está olhando para Deus como Ele realmente é, como um Deus vivo, poderoso, verdadeiro, que não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E que a nossa fé não está em objetos, mas está em um Deus santo, num Deus sagrado, num Deus poderoso, que pode todas as coisas e que nada é impossível para esse Deus. Queridos, que você possa pensar e ver, refletir no seu coração, como está a sua fé no Senhor. E eu digo para você, que talvez você esteja vendo de que, assim como a família de Eli estava toda bagunçada, seus filhos estavam em pecado, de que a sua nora ainda morre, ele olha para os seus pecados dos seus filhos e talvez ele não vê solução, e talvez na nossa vida às vezes a gente fica desesperado com certas situações que acontecem na nossa vida, mas querido, que quando você se encontrar desesperado, você possa não olhar para a Bíblia e ficar olhando para a Bíblia e falar, a Bíblia tem a solução para mim simplesmente, mas que você possa falar com um Deus Todo-Poderoso, porque Ele pode transformar qualquer situação. De que o Deus Santo que nós acreditamos, irmãos, Ele está vivo. A arca pode ser destruída, o templo pode ser destruído, uma Bíblia pode ser até mesmo queimada por um ímpio, mas Deus jamais será vencido. Nada vencerá o Senhor, nem mesmo o diabo, nem mesmo Satanás e seus demônios, nada vencerá ao Senhor. E que você, meu querido, possa ter essa esperança no teu coração, que quando as coisas estiverem difíceis na sua vida, que você possa buscar a Deus, buscar ao Senhor, e que você possa confiar em oração, na busca pela sua palavra, para que Ele possa trazer transformação no seu coração, no seu coração. Sabe, irmãos, quando a gente vê esse tipo de história, a gente olha, como Deus é misericordioso, como Deus, Ele é longânimo e compassivo, e graças a Deus que nós confiamos nele, amém? Graças a Deus que a nossa confiança está em Deus. Irmão, que você possa orar todos os dias, confiando, obedecendo e andando naquele que se chamou de o caminho, a verdade e a vida. Amém? Graças a Deus.